Como atrair requesa um manual completo para transformar sua relação com o dinheiro. Introdução. O dinheiro está esperando você mudar. Me responde uma coisa com sinceridade. Como está sua relação com o dinheiro hoje? Come. Ele anda correndo atrás? Ou sente que ele sempre escapa por entre seus dedos como água numa peneira furada? Pois é. A real é que o dinheiro não está fugindo de você. Ele só está esperando você mudar. Eu sei. Pode parecer estranho pensar assim. A gente foi criado ouvindo que dinheiro é difícil, que não nasce em árvore, que rico é tudo. Mentira. E aí, sem perceber, a gente vai criando uma relação meio tóxica com algo que poderia estar fluindo bem mais leve na nossa vida. Dinheiro não é inimigo. Ele é espelho. Ele só reflete o que você sente, pensa e vibra sobre ele. Esse livro não é um manual chato, cheio de fórmulas mágicas, nem um papo motivacional vazio. Aqui é diferente. É papo reto, do coração. Eu vou te mostrar como transformar sua relação com o dinheiro de dentro para fora, começando pela raiz do problema, a sua mentalidade. Porque olha só, o mundo externo só muda quando o interno muda primeiro, simples assim. Parece clichê, pode até ser, mas também é a mais pura verdade. Sabe qual é o maior erro de quem quer atrair riqueza? Tentar resolver falta de grana só com mais trabalho ou desespero. A real é que dinheiro gosta de clareza, de propósito, de espaço limpo para entrar. E isso começa aí dentro da sua cabeça. Eita! Ao longo das próximas páginas, eu vou te levar por um caminho onde você vai entender por que você vive oscilando entre ter e perder dinheiro. Por que se sabota quando começa a prosperar? E como virar essa chave de uma vez por todas. E não tem enrolação nem papo furado aqui, viu? Só ferramentas práticas, exercícios que funcionam, histórias que inspiram e verdades que talvez ninguém teve coragem de te contar até hoje. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Tem algo dentro de você pedindo mudança, pedindo mais, pedindo liberdade. E eu te garanto, a vida pode ser muito mais leve, rica e gostosa quando a gente entende que o dinheiro não é um troféu, é uma ferramenta. E tá na hora de aprender a usar essa ferramenta do jeito certo. Então bora, porque o dinheiro está de braços cruzados te esperando parar de resistir e começar a permitir. E eu estou aqui para caminhar com você nessa virada que ninguém te contou sobre atrair riqueza. Vou te contar uma coisa que quase ninguém tem coragem de falar. Atrair riqueza não tem nada a ver com trabalhar até cair de cansaço. Sério. E, bem capaz de você já ter feito isso ralado até tarde, suado a camisa. E ainda assim, o dinheiro parece brincar de esconde-esconde com você, né? Pois, acontece porque a riqueza não vem só do que você faz, mas do que você é por dentro. A gente cresceu acreditando que para ter grana tem que sofrer muito e passar por cima de tudo. Balela. Riqueza não gosta de gente tensa, desesperada e cheia de medo. Ela prefere quem sabe abrir espaço, quem confia no próprio valor e anda por aí como se já merecesse tudo de bom. E quer saber? Você merece. Outro segredo que ninguém te contou. Dinheiro é energia. É como um amigo que só cola com quem tem uma boa vibe. Se você está sempre reclamando, pensando eu nunca tenho sorte, adivinha, é o sei afasta. Agora, quando você aprende a falar a língua dele, que é gratidão, clareza e foco, ele chega e não quer mais ir embora. E não tô falando de positividade forçada, não. Tô falando de mudar a forma como você se enxerga e se posiciona. Riqueza não é sobre números, é sobre mentalidade. Quando você começa a agir como alguém que sabe o que quer, que tem metas, que investe em si mesmo, o universo parece dizer, agora sim, essa pessoa tá pronta. Se ninguém te contou isso até hoje, deixa eu te falar, você já tem tudo para atrair riqueza. Só falta ligar o botão certo na sua cabeça. E é exatamente isso que eu quero te mostrar, porque quando você muda por dentro, o dinheiro não tem escolha, ele vem. Começa por você e pelo seu papo com o dinheiro. Já reparou como tem gente que ganha pouco, mas sempre tem dinheiro? E tem outros que ganham um monte e vivem quebrados. Pois é, isso não é só sobre salário, investimento ou sorte. Isso é sobre relação. Sim, sua relação com o dinheiro. E ela diz muito mais sobre sua vida financeira do que você imagina. Dinheiro é como aquele amigo que só aparece quando se sente bem-vindo. Se você vive tratando ele com medo, culpa, rejeição ou indiferença, ele some. E se aparece, não fica. Agora, se você começa a olhar para ele com mais carinho, respeito e consciência, ele começa a confiar. Parece brincadeira, mas dinheiro sente o clima.
E você anda passando qual energia para ele? Muita gente quer ficar rica, mas vive dizendo que o dinheiro é sujo, que só vem para quem trapaceia ou que não nasceu para isso. Aí complica, né? Como atrair algo que você detona o tempo todo? Não dá. É tipo querer colher fruta de uma árvore que você vive chutando. A verdade é que sua vida financeira começa no seu jeito de pensar, sentir e agir quando o assunto é dinheiro. Você foge, evita olhar o extrato, fica com vergonha de cobrar o que merece. Então talvez seu primeiro passo não seja buscar uma nova fonte de renda. Talvez seja curar essa relação aí dentro. A forma como você se relaciona com o dinheiro define tudo. Suas escolhas, seus limites, suas oportunidades. É isso que molda seu futuro financeiro. Não é o tanto que você ganha, é o tanto que você entende o que o dinheiro representa para você. Quando você muda essa relação, o jogo, Vera, você para de correr atrás e começa a andar lado a lado com a prosperidade. E isso, meu amigo, isso muda tudo. Fazer mais ou ser diferente? A resposta que muda o jogo. Durante muito tempo, eu achei que a chave para enriquecer era simples. Fazer mais, trabalhar mais, produzir mais, estudar mais, correr mais, mais. E sabe o que aconteceu? Cansaço, frustração e um baita vazio, porque mesmo me matando de fazer, os resultados não batiam com o esforço. Foi aí que caiu a ficha. Não era sobre fazer mais, era sobre ser diferente. Tem gente que faz pouco e prospera, e tem gente que faz tudo e não sai do lugar. Estranho. Nem tanto. A diferença está na energia que a pessoa coloca em cada ação, na mentalidade por trás de cada escolha, no quem ela se tornou. Antes mesmo de tentar, você pode ter a melhor estratégia do mundo, mas se ainda carrega dentro de si aquela versão insegura, escassa, que acredita que dinheiro é difícil. Não adianta fazer diferente com a mesma mente. É igual mudar a receita e continuar usando os mesmos ingredientes estragados. Não tem mágica que salve o segredo está em virar a chave do fazer compulsivo por ser consciente. É quando você começa a tomar decisões alinhadas com quem você é. Queer Say Turner é quando você troca a correria pela clareza. E, principalmente, quando entende que a ação sem identidade rica não atrai nada duradouro. Você não precisa se matar para ser rico. Você precisa se tornar alguém que pensa, sente e se comporta como quem já é. E aí, meu amigo, o fazer vira consequência. E o dinheiro, ele começa a te reconhecer de longe. E vem, e fica. Bora virar a chave? Um convite para uma jornada, de dentro para fora. Senta aqui comigo rapidinho, porque o que eu quero te falar agora pode mudar tudo. Siri, não estou aqui para te dar mais uma fórmula pronta, nem para te prometer riqueza em 7 dias. O que eu quero é te fazer um convite. Um convite para uma nova jornada. Uma jornada que começa aí dentro de você. É isso mesmo. Não adianta correr atrás do dinheiro se por dentro você ainda se sente pequeno, travado, inseguro, cheio de medo ou culpa. Riqueza de verdade não começa na conta bancária. Menos começa na cabeça, no coração, na forma como você se enxerga no mundo. Tem gente que passa a vida inteira tentando mudar a vida por fora. Troca de emprego, muda de cidade, faz curso atrás de curso e continua no mesmo lugar. Por quê? Porque não mexeu onde realmente importa. Não olhou para as crenças, não ressignificou os traumas, não limpou a bagunça interna que afasta o que é bom. Essa jornada aqui é para quem cansou de... É sobre... Para quem quer parar de correr em círculos e começar a andar para frente com leveza, confiança e direção. É para quem está disposto a reprogramar a mente, curar a relação com o dinheiro e criar um novo jeito de viver mais e prospero, mais livre, mais verdadeiro. E olha, não vai ser uma jornada perfeita, mas vai ser transformadora. Porque quando você muda por dentro, o mundo de fora começa a mudar também. E aí, as coisas que antes pareciam impossíveis começam a fluir. Parece mágica. Mas é só você finalmente, alinhado com a versão mais rica e poderosa de si mesmo. Parte 1. A mente é o cofre. Liberte-se das travas. Chegou a hora de abrir o cofre. E não estou falando do banco, nem da poupança, nem daquela gaveta onde você guarda moedas soltas. Estou falando do cofre mais poderoso que existe. A sua mente é ali dentro que ficam escondidas as chaves da riqueza e também os cadeados. Não adianta querer encher o bolso se sua cabeça ainda está presa em pensamentos que sabotam, limitam e repelem o dinheiro sem você nem perceber. E é louco isso, né? A gente vive achando que o problema está lá fora, quando na real,
Tudo começa e termina aqui dentro. Nessa parte do livro, a gente vai juntos desenterrar essas crenças antigas, quebrar correntes invisíveis e descobrir por que muitas vezes você quer atrair dinheiro, mas sente que ele escapa. Spoiler: a trava não está na carteira, está nos pensamentos que você carrega desde sempre. Mas fica tranquilo, não é sobre se culpar, nem se comparar. É sobre se entender, se libertar e começar a pensar como alguém que já tem, já é, já merece. E a partir daí, tudo muda. Porque quando a mente abre, o fluxo abre, o dinheiro vem, e vem com gosto. Capítulo 1. Dinheiro não é o vilão, são suas crenças. Se tem uma coisa que a gente aprendeu errado desde pequeno, é que o dinheiro é o problema. Aí cresce ouvindo que dinheiro é sujo, que só quem passa por cima dos outros enriquece ou que não se pode ter tudo na vida. E assim, sem nem perceber, a gente vai plantando umas ideias tortas na cabeça. E depois não entende por que a vida financeira não anda. Mas olha só, deixa eu te contar uma coisa que mudou tudo pra mim. O dinheiro não é o vilão da história. As suas crenças é que estão escrevendo o roteiro errado. Dinheiro é neutro. Ele não tem moral, não tem caráter, não tem intenção. Quem coloca sentido nele é a gente. E esse sentido muitas vezes vem carregado de medo, culpa, trauma, comparação, inveja e um monte de outras emoções que travam tudo. Tipo um freio invisível no meio da estrada da prosperidade. Esse capítulo é pra gente olhar com coragem para essas crenças que estão morando aí dentro faz tempo. Algumas tão escondidas que você nem percebe mais. Outras até parecem verdades absolutas, mas se você quer mesmo atrair riqueza de verdade, vai ter que encarar essas vozes internas que vivem dizendo que você não pode, não merece, não consegue, não se preocupa, tá? Aqui não tem julgamento, só um convite sincero para revisar a história que você conta sobre dinheiro e escrever uma nova, uma que te liberte, que te empodere e que te leve para frente, porque o vilão nunca foi o dinheiro, foi o filtro com que você aprendeu a enxergar ele. E esse filtro, a gente vai trocar agora as vozes invisíveis que te sabotam, crenças que você herdou sem nem perceber. Sabe aquelas frases que a gente escuta tanto, que acabam virando verdades? Tipo, dinheiro não traz felicidade? Quem nasce pobre morre pobre, ou melhor ter pouco e viver em paz? Pois é, isso tudo são crenças limitantes que você herdou e repete sem perceber. E o pior, elas estão te travando. A gente cresce ouvindo essas coisas da família, da escola, da vizinhança, e vai absorvendo sem questionar. É como se fossem sementes plantadas na nossa cabeça ainda na infância. E adivinha, elas crescem e viram muros invisíveis entre você e a riqueza que tanto sonha. Talvez você nunca tenha parado para pensar que aquela dificuldade em cobrar pelo seu trabalho, ou aquele medo de investir, ou até aquela culpa quando ganha um dinheiro inesperado, tudo isso pode ser reflexo de uma crença antiga, que nem a sua. Volca e sou herdo, e ficou repetindo, igual música grudenta no rádio. Mas olha que doido, muitas dessas ideias vieram de pessoas que te amam, mas que também estavam presas nelas. Não é culpa de ninguém. Mas agora que você está consciente, é sua responsabilidade quebrar esse ciclo. Porque se você não questiona, voca contínua. Se você não limpa, você passa para frente. A real é que essas crenças são como filtros, sujos nos seus olhos financeiros. Você pode até estar diante de uma oportunidade incrível, mas não enxerga. Ou pior, enxerga, mas se sabota. Porque lá no fundo, algo dentro de você grita que isso não é para mim. Tá na hora de calar essas vozes. Tá na hora de escrever suas próprias verdades. Crença a gente não escolheu ter, mas pode escolher mudar. E esse é o primeiro passo para destravar tudo. O que o dinheiro te faz sentir. Descubra o que está escondido aí dentro. Já parou para pensar de verdade no que você sente quando o assunto é dinheiro? Não o que você diz para os outros, mas o que rola aí no seu peito, no seu estômago, nos seus pensamentos mais silenciosos. Se você quer atrair riqueza, precisa primeiro entender o que o dinheiro significa para você. E não é só sabra achar dinheiro importante ou querer ter uma vida melhor. É mais profundo. Tem gente que diz que quer ganhar mais, mas por dentro sente culpa, vergonha, medo, raiva ou até inveja quando vê alguém prosperando. E tudo isso vira bloqueio invisível. Um freio escondido que te impede de avançar. Quer uma dica simples para identificar suas crenças e sentimentos sobre dinheiro? Presta atenção nas frases automáticas que vêm quando você recebe uma conta alta do nada.
vê alguém ostentando nas redes, precisa cobrar por um serviço. Imagina você ficando milionário. Essas reações mostram o que está por trás da sua relação com o dinheiro. E às vezes, é cada pensamento doido que a gente carrega. Tipo, isso é demais para mim. Isso não é justo. Nunca vou conseguir. Não sou bom o bastante. Tá tudo ali, escondido nas entrelinhas dos seus sentimentos. Outra forma poderosa de perceber isso é observar como você lida com o dinheiro no dia a dia. Você evita olhar o extrato, vive no modo sobrevivência, gasta tudo que entra, ou segura tanto que parece que o mundo vai acabar amanhã. Pois é, seu comportamento financeiro é o reflexo direto da sua mente. Então, respira fundo e se pergunta: o que eu realmente acredito sobre dinheiro? O que eu sinto quando penso em ter muito? Eu me sinto merecedor. Me sinto sagiro, ou tenho um nó invisível. Olhe, essas respostas não vêm de uma vez. Mas quando você começa a ouvir com mais atenção, o dinheiro começa a falar com você. E acredite, ele fala. E quando você escuta com o coração limpo, ele vem chegando de volta, como quem diz: agora sim, tamo junto. O ciclo da escassez invisível. Quando a mente fecha a porta do dinheiro. Tem uma coisa que prende muita gente na mesma vida apertada, mesmo sem ela perceber. O tal do ciclo da escassez invisível. É como um looping silencioso, sutil, mas poderoso. E se você não quebrar ele, vai continuar repetindo os mesmos resultados. Mesmo se mudar de emprego, abrir negócio, estudar, ter do tudo. Esse ciclo começa com um pensamento bobo. Tipo, dinheiro é difícil, não dá pra confiar no futuro, ou melhor não arriscar. Aí esse pensamento vira sentimento. Medo, insegurança, ansiedade. Daí, sem nem perceber, você age com base nesse medo. Faz o mínimo, se sabota, evita investir, aceita pouco, deixa para depois. E o resultado? Pouco dinheiro, poucas oportunidades, pouca expansão. A vida apertada de sempre. E aí você pensa: tá vendo? Sabia que não ia dar certo. Pronto. Ciclo começa tudo de novo. O mais doido é que esse padrão não grita. Ele sussurra. Ele age no piloto automático. E é por isso que muita gente vive presa na escassez, sem nem saber que está presa. Vai levando a vida no modo sobrevivência, achando que está sendo realista, quando na verdade está só repetindo uma programação mental antiga. A boa notícia? Esse ciclo pode ser quebrado, mas não com força bruta. Não adianta só trabalhar mais ou ganhar mais, se você continua pensando pequeno. O segredo está em mudar o que você acredita, sente e decide sobre o dinheiro. É aí que a roda gira diferente. Porque, quando você quebra o ciclo interno, o externo não tem escolha, é o ceia justa. O dinheiro começa a vir com mais leveza. As oportunidades aparecem. E aquela sensação de sufoco vai embora. Tudo começa na mente. Tudo. Sempre. Então fica de olho. Se tá tudo travado lá fora, talvez a trava esteja dentro. E quando você destrava, meu amigo, a abundância não só entra menos. Ela fica... Capítulo 2. Quebrando o século mental da pobreza. Agora que a gente já começou a cutucar aquelas crenças esquisitas que moram aí dentro, é hora de ir mais fundo. E quando you follow, fundo, é fundo mesmo. Porque todo mundo que vive preso na escassez está, na real, seguindo um código mental antigo. E o pior, um código que nem foi você que escolheu. Você só herdou e ativou sem perceber. Esse código da pobreza funciona tipo um sistema invisível que fica rodando nos bastidores da sua vida. Ele comanda seus pensamentos, suas emoções, suas decisões e até o que você aceita ou recusa quando o dinheiro tenta se aproximar. E olha, esse código é traiçoeiro porque se disfarça de humildade, bom senso, prudência e até de fé. Mas deixa eu te contar uma verdade que ninguém diz com todas as letras. Se você não quebrar esse código mental, vai continuar repetindo os mesmos resultados, mesmo que se esforce o triplo. E sim, eu falo por experiência própria. Já vivi isso na pele e vi muita gente boa ficar empacada por anos sem entender o porquê. Esse capítulo aqui é para virar a chave de vez. É para você entender, de uma vez por todas, o que realmente te impede de prosperar. E o mais incrível, quando você começa a reprogramar esse código interno, a vida lá fora começa a se alinhar automaticamente, como num passe de mágica. Só que real. Então, bora nessa. Porque pobreza não é só falta de dinheiro. É um sistema mental
que você pode desativar hoje mesmo, e é isso que eu vou te mostrar nas próximas páginas. Pensamento espanta a grana. O jeito de pensar que faz o dinheiro correr de você tem um tipo de pensamento que, se você continuar alimentando, vai continuar afastando o dinheiro da sua vida sem dó nem piedade. É o famoso padrão mental espanta a grana. Aquele que, mesmo sem você perceber, coloca o universo inteiro para trabalhar contra a sua prosperidade. E sabe o que é mais doido? Às vezes ele vem disfarçado de realismo, bom senso ou humildade. Tipo, quando você pensa, rico deve ter feito coisa errada. Isso é demais para mim. Não precisa tanto, só o suficiente já tá bom. Dinheiro é bom, mas não é tudo. Essas frases parecem inofensivas, né? Mas por trás delas tem uma programação que grita escassez, medo e rejeição disfarçada. E o dinheiro, que é energia, sente isso. Ele percebe quando não é bem-vindo. Ele percebe quando você quer ele, mas no fundo tem medo ou culpa por tê-lo. E adivinha, ele vai embora. Ou nem chega. O padrão de pensamento que repele dinheiro é aquele que foca sempre na falta, que vê problema em tudo, que acredita que enriquecer é perigoso, difícil ou sujo. É uma mentalidade de defesa, não de merecimento. E quando você vive se defendendo daquilo que diz querer, fica impossível atrair. A chave aqui é virar o jogo, começar a observar seus pensamentos como quem vigia a porta de casa. Não deixa qualquer coisa entrar. Não, porque cada pensamento é uma sementinha que vai florescer no seu bolso, mais cedo ou mais tarde. Se você quer que o dinheiro chegue e fique, precisa começar a pensar como quem já vive com ele. Mentalidade rica atrai realidade rica, e isso começa agora, trocando aquele velho padrão por um novo. Maysliver. Mas e prospero. O dinheiro não tem medo de você, mas ele foge de quem vive com medo dele. Da mente à marcha. Quem muda por dentro pedala mais longe e mais rápido. Quando eu era moleque, toda vez que eu via uma bicicleta na rua, meu pai soltava logo. Se for Caloi, pode confiar. Essa é boa de verdade. Eu nem sabia direito o porquê, mas aquela frase grudou em mim igual chiclete em sola de tênis. Caloi para mim virou sinônimo de qualidade, resistência e sucesso. Só que que eu não fazia ideia naquela época, era da história por trás desse nome tão marcante. Luigi Caloi. O cara por trás da marca que virou lenda no Brasil. Não nasceu milionário, não teve vida fácil e muito menos sorte no bolso. Mas teve algo que fez toda a diferença. Ele reprogramou a mente e decidiu prosperar. Nascido numa família de imigrantes italianos, ele cresceu num tempo em que o Brasil estava começando a engatinhar na indústria. E ao invés de aceitar a pobreza como destino, ele viu ali uma chance de criar algo grande. Luigi acreditava que o Brasil podia ter uma bicicleta nacional de alto nível, sem depender das gringas. E mais do que isso, acreditava que era possível enriquecer fazendo algo bom, durável e acessível. Ele pensava diferente. Enquanto muitos só viam limitações, ele enxergava a possibilidade. Mas pensa comigo, quantas pessoas no lugar dele teriam desistido antes de tentar? Quantos olhariam para a realidade dura da época e diriam, isso não é para mim? Isso é sonho demais. Pois é, a diferença de Luigi não estava só na fábrica, estava na cabeça. Ele quebrou o velho padrão de pensamento da escassez e colocou no lugar uma mentalidade criativa, ousada e próspera. Hoje, o nome Caloi ainda carrega aquele peso de coisa boa. E cada vez que eu vejo uma dessas bicicletas por aí, me lembro que a verdadeira mudança começa quando alguém ousa pensar maior do que a própria realidade. História do Luigi Caloi é só uma entre tantas, mas serve como prova viva de que quem muda por dentro transforma tudo ao redor, inclusive a própria história, inclusive o próprio sobrenome. A pergunta mágica que muda tudo: se eu fosse rico, tem uma técnica tão simples, mas tão poderosa, que quando eu comecei a usar, parecia até que eu tinha descoberto um atalho mental para o sucesso. E o nome dela é direto ao ponto: se eu fosse rico. Essa é uma perguntinha que parece boba, mas que tem o poder de hackear sua mente e te tirar do automático da escassez. Funciona assim. Toda vez que você for tomar uma decisão, enfrentar uma dúvida ou se pegar reclamando da vida financeira, faz essa pergunta para você mesmo. Menos mais com intenção real, como se fosse um jogo sério. Se eu fosse rico, o que eu faria agora? Simples assim. E aí, o jogo virá, porque a resposta vem de um lugar mais elevado, mais livre, mais estratégico. Você começa a perceber que muitas vezes está agindo no modo sobrevivência.
só repetindo padrões. Mas quando faz essa pergunta, você ativa uma nova versão. Disse, uma versão mais confiante, mais clara, mais dona do próprio destino. Por exemplo, tá com medo de investir em um curso? Pergunta. Se eu fosse rico, eu teria medo de investir no meu crescimento? Tá se contentando com um trabalho. Se eu fosse rico, eu aceitaria viver infeliz só pelo salário? Tá procrastinando aquele projeto? Se eu fosse rico, eu enrolaria ou já teria feito acontecer? Essa técnica funciona porque ela quebra o padrão mental da falta e ativa o seu eu próspero. Mesmo que ele ainda não esteja 100% presente no mundo físico, você começa a pensar, sentir e agir como se já estivesse lá. E é aí que o universo começa a responder diferente. É como se você abrisse uma nova aba na mente. Uma aba onde você não vive limitado pelo medo, mas guiado pela visão. E essa simples pergunta vai te ensinar a tomar decisões como quem já venceu, e não como quem só está tentando sobreviver. Então faz o teste. Começa a se perguntar, isso em voz alta, to-dos ou stay. Vai parecer brincadeira no começo, mas rapidinho. Você vai notar que pensar como rico é o primeiro passo para se tornar um. Capítulo 3. A linguagem interna que cria a sua realidade. Se tem uma voz que molda a sua vida mais do que qualquer outra, é a voz que você escuta dentro da sua cabeça. Aquela que te acompanha no silêncio, nos momentos de dúvida, nos dias de luta e também naquelas pequenas decisões que parecem bobas, mas que vão definindo os seus passos. E o mais doido, a gente quase nunca presta atenção nela. Vai vir no piloto automático repetindo frases que escutou na infância, carregando palavras pesadas, como se fossem verdades absolutas. E assim, sem querer, você vai criando sua realidade baseado no que acredita ser possível, e não no que realmente é. Esse capítulo aqui é um convite para você acordar para sua linguagem interna, para prestar atenção nas palavras que você fala para si mesmo todos os dias. Porque, olha, não adianta dizer eu quero prosperar se, por dentro, você vive se chamando de burro, azarado, limitado ou incapaz. As palavras que você usa viram tijolos na construção da sua vida. E, se elas forem tóxicas, adivinha, sua realidade vai ficar travada, bagunçada e cheia de rachadura. Tudo começa com o que você diz menos e sente, quando ninguém está olhando, a forma como você se trata, o jeito que você se enxerga, o tom da sua conversa interna. Tudo isso ou atrai abundância, ou afasta. Não tem meio termo. Então agora é hora de virar esse jogo. Vamos juntos aprender a usar uma linguagem que te impulsiona, ao invés de te sabotar, que abre caminhos em vez de te prender num labirinto mental, porque quando você muda a forma de se falar, muda também a forma como o mundo responde. E acredite, o universo escuta quando você começa a se tratar como alguém que merece tudo de bom. Cuidado com o que você fala. O universo está ouvindo. Sabe aquelas frases que a gente solta no automático sem pensar? Tipo, dinheiro some da minha mão. Sou duro mesmo? Tô quebrado com a minha sorte? Ou aquele clássico: rico só nasce feito. Pois é, essas palavrinhas aparentemente inofensivas têm muito mais força do que você imagina. A real é que as palavras que você diz, menos mesmo sem perceber, estão moldando sua realidade todinha. Cada vez que você fala algo negativo sobre você, sobre dinheiro ou sobre o mundo, você está mandando um recado direto para o seu cérebro. E adivinha, ele acredita, ele grava e ele executa. É como se sua mente fosse um computador. As palavras são os comandos. Se você vive digitando código de escassez, vai rodar um sistema de falta, limitação e aperto. Agora, quando você começa a usar palavras que abrem caminho, que elevam, que afirmam confiança, tudo em volta começa a mudar. Tipo mágica, só que com lógica. E não precisa nem acreditar em energia ou lei da atração, não. A ciência já provou que a linguagem influencia seu comportamento, suas decisões e até sua saúde emocional. O jeito como você fala influencia o jeito como você age. E o jeito como você age influencia o que você conquista. Então, presta atenção. Dá uma olhada nas frases que você anda repetindo sem notar. Porque pode ter aí um monte de expressão sabotadora, escondida, no meio da sua rotina. Enquanto você não troca esse vocabulário mental, vai ser difícil quebrar o ciclo e atrair uma realidade diferente. A boa notícia, dá para virar esse jogo. Agora, comece a falar com mais intenção, mais consciência, mais verdade boa, porque o que você diz em voz alta vira semente na sua vida.
E uma hora, isso floresce. Pro bem ou pro caos. A escolha é sua. Fala bonito, fala grande, fala rico, e o mundo responde. Frases que abrem portas. Afirmações que desbloqueiam sua abundância. Se tem uma coisa que aprendi na marra foi o seguinte: a forma como a gente fala com a gente mesmo muda tudo. Muda o humor, muda o jeito que a gente se comporta. E sim, muda o que a gente atrai. E é aí que entram as afirmações. Mas não qualquer frase jogada no espelho, viu? Tô falando de afirmações transformadoras que mexem lá no fundo, tipo chave girando em cofre antigo. Muita gente acha que é só repetir umas frases positivas e pronto. Mas o segredo está em sentir o que você fala. Acreditar, respirar aquilo com um corpo todo. Now yes, Dizer. Eu sou próspero. É deixar isso vibrar em cada célula, mesmo que no começo pareça mentira. E o mais incrível, quando eu vou, insiste. O seu cérebro começa a acreditar. Ele para de resistir. Ele aceita. E aí, o jogo muda. Você começa a agir diferente, pensar diferente, atrair diferente. Quer ver como funciona na prática? Olha essas afirmações que eu uso no meu dia a dia e que já abriram caminhos que eu nem imaginava. Eu sou merecedor de tudo que é bom. O dinheiro vem até mim com leveza, constância e alegria. Minha mente é um imã poderoso de prosperidade. Eu sou livre para criar a vida que eu quero. Eu atraio oportunidades como um imã. Atrai metal. Faz o teste. Escolhe 2 ou 3 dessas. Ou cria as suas com palavras que te tocam de verdade. Repete todo dia, em voz alta, olhando no espelho ou escrevendo num caderno. Faz isso virar um hábito. Tipo, escovar os dentes. Vai parecer estranho no início, mas depois vira combustível. Porque, no fim das contas, a abundância não começa na conta. Menos ela começa na conversa que você tem com você mesmo. Então, fala com carinho, fala com fé, fala com poder e observa o universo respondendo. Bate papo com a grana. O exercício diário, que muda a sua vibração. Pode parecer meio doido no começo, mas escuta isso. E se você começasse a conversar com o dinheiro como se ele fosse uma pessoa? Sério. Tipo um amigo próximo, porque olha, o jeito que você se relaciona com ele muda completamente quando você começa a ouvir e falar com ele de verdade. Esse exercício aqui, que eu chamo carinhosamente de conversas com o dinheiro, virou parte da minha rotina menos, e vou te contar. Faz um estrago do bem. Na mentalidade de escassez, é como se você limpasse as mágoas, as tretas antigas, e abrisse espaço para uma relação nova, leve, próspera. Funciona assim, todo dia. Por uns minutinhos, você senta, respira fundo e fala com o dinheiro como se ele estivesse ali do seu lado. Pode falar em voz alta, escrever num caderno US Menolizer. O que importa é que seja de coração, sem vergonha, sem filtro. Você pode começar com perguntas tipo: dinheiro, por que você anda fugindo de mim? Ou, que eu tenho feito que te assusta? Ou, que eu posso mudar para você confiar mais em mim? Como posso te receber com mais leveza e respeito? E também pode agradecer, obrigado por tudo que você já me permitiu viver. Tô pronto para te tratar com mais amor, clareza e responsabilidade. Pode vir. Estou com espaço limpo para te receber. No começo, parece uma brincadeira, mas rapidinho você percebe que essas conversas revelam crenças escondidas, medos bobos e até bloqueios antigos que estavam ali travando tudo. E o melhor, você começa a criar uma nova energia com o dinheiro, uma vibe de parceria Naldo-Tensel. Esse exercício é simples, mas poderoso. E quanto mais você pratica, mais natural fica. Você para de ver o dinheiro como um monstro ou um mistério e começa a ver como um aliado. Fala com ele, escuta ele, porque no fim, o dinheiro só quer uma coisa: se sentir bem-vindo. Parte 2. Emoção é imã. Ative o campo da abundância. Tá pronto para sentir de verdade? Porque agora a gente vai entrar numa parte que muita gente ignora, mas que é justamente onde mora a virada de chave. A emoção. Sim, meu amigo, não é só o que você pensa menos. É o que você sente que atrai a sua realidade. Vocapode 8. Repeti 1000 vezes que quer ser rico, mas se por dentro está vibrando medo, culpa, insegurança, ou aquele famoso, isso não é para mim. O universo escuta o que está no seu peito, não só o que sai da sua boca. É como se sua emoção fosse um imã poderoso, puxando tudo que bate na mesma frequência. E quer saber? A maioria das pessoas vive vibrando na escassez sem nem perceber. Falam de gratidão, mas sentem angústia. Falam de abundância, mas carregam preocupação o dia inteiro. Resultado, mês do mesmo.
conta apertada ao atraso, bloqueio, trava. Tudo porque o campo emocional está desalinhado com o que se deseja. Nessa parte do livro eu vou te mostrar como ativar de verdade o campo da abundância. Como gerar emoções que puxam riqueza, abrem portas e criam aquele sentimento gostoso de estar vindo coisa boa por aí. A gente vai falar sobre sensação, visualização, antecipação. Vai treinar o coração a sentir como se já tivesse tudo o que você quer, porque quando você sente como se já tivesse, a vida responde como se já fosse seu. Chega de querer com a mente e negar com o corpo. Agora é hora de alinhar tudo, pensamento, sentimento e atitude na mesma frequência. Porque quando você vibra abundância, você vira abundância. E aí, segura, porque as coisas começam a acontecer rápido. Capítulo 4. Sentir é atrair. Tem uma coisa que muda tudo, e quando eu digo tudo, é tudo mesmo. É o que você sente, não o que você fala para os outros, nem o que escreve no caderno de metas, mas sim aquilo que está vibrando dentro de você, todo dia, o tempo todo. A real é que você não atrai o que quer, você atrai o que vibra. E essa vibração nasce da sua emoção. É ela que envia o sinal para o universo. E, olha, o universo não responde à sua lógica, responde à sua frequência. Pode parecer meio doido, mas funciona como uma antena. Se você sente escassez, recebe mais do mesmo. Sente abundância. Adivinha? Ela vem correndo. Muita gente fica presa no pensamento positivo, achando que só isso já resolve. Mas se por dentro o sentimento é de medo, de dúvida, de não merecimento, nada muda. É o coração que comanda o magnetismo, não a boca. Nesse capítulo, eu quero te mostrar como sentir de verdade a vibração da riqueza, mesmo antes dela chegar. Porque quando você aprende a se conectar com a emoção certa, menos aquela emoção que já vive como se o milagre tivesse acontecido, as coisas fluem, o dinheiro vem, as oportunidades aparecem. Então se prepara, porque agora a gente vai aprender a sentir como rico antes de ter a grana na mão. E esse, meu amigo, é um dos segredos mais poderosos que existem. Sentiu, puxou, a emoção como chave magnética da abundância. Tá aí, um segredo que pouca gente entende de verdade. A emoção é o ímã que puxa tudo para sua vida. O que você sente no fundo do peito é o que acaba aparecendo na sua realidade. Não importa o que você fala, escreve ou sonha menos, se a emoção não combina com a riqueza que você deseja, ela não vem. É tipo isso, se por fora você está dizendo que quer prosperar, mas por dentro vive sentindo medo, escassez, dúvida ou culpa. O universo entende esse sinal e devolve exatamente essa frequência. E aí, sem nem perceber, você entra num ciclo onde as coisas travam, atrasam, ou simplesmente não acontecem. A chave está na vibração, não no esforço. O mais doido é que a emoção funciona como uma senha energética. Quando você sente gratidão verdadeira, leveza, confiança, alegria, você sintoniza numa estação onde a abundância mora. E, meu amigo, nessa estação as coisas fluem com uma naturalidade que parece mágica. E olha só, isso não quer dizer que você precisa estar feliz 100% do tempo. Ninguém consegue isso. O que importa é se treinar para voltar para o estado certo, com mais consciência. Quando você se pega vibrando no medo, no não vai dar, no isso não é para mim, você para, respira e muda a frequência. Isso já muda tudo. Quer atrair mais dinheiro? Então começa a se emocionar com a ideia de tê-lo. Sente como seria viver tranquilo, escolher com liberdade, ajudar quem você ama sem se preocupar com o fim do mês. Se emociona antes de acontecer. Esse é o código. Essa é a chave. Porque no fim das contas, quem sente como se já tivesse, acaba tendo como entrar no modo riqueza, criando um estado vibracional que atrai dinheiro de verdade. Lá por volta de 2013, eu estava num daqueles momentos da vida em que tudo parecia meio travado, sabe? Dinheiro curto, cabeça cheia, energia baixa. E foi bem nessa época que um amigo me emprestou o livro Poder Sem Limites, do Tony Robbins. Peguei meio sem expectativas, mas comecei a ler e, levei uma porrada boa logo nas primeiras páginas. Ele falava sobre criar um estado emocional poderoso, intencional, capaz de mudar seus resultados. E uma das coisas que mais me marcou foi quando ele disse que a emoção que você sente no agora molda o que você atrai depois. Simples assim. Na hora pensei,
Será que se eu me sentir rico antes de ser, o dinheiro vem? Resolvi tentar. Pode parecer estranho no começo. E confesso que achei meio forçado nas primeiras vezes. Mas continuei. Todo dia, por alguns minutos, eu me colocava num estado de riqueza. Fechava os olhos, respirava fundo. Me imaginava tranquilo, livre, com tudo pago, com minha família sorrindo, ajudando outras pessoas, viajando e, principalmente, sentindo como se já fosse real. E cara, de lá pra cá, eu só prosperei. Não estou falando de loteria nem de mágica, mas de uma mudança interna, que foi abrindo espaço para tudo fluir por fora. Meus comportamentos mudaram. Minha energia atraiu novas oportunidades. E meu jeito de lidar com dinheiro virou outro. Tudo começou com esse treino emocional diário. Se você quer criar um estado vibracional de riqueza, começa assim. Escolhe um momento tranquilo do dia, fecha os olhos, respira fundo e sente. Sente como se você já tivesse com a vida dos seus sonhos. Fica ali uns minutos, sem pressa. Repete isso todos os dias. Pode parecer bobeira, mas seu cérebro não sabe a diferença entre o que é real e o que é vivenciado com emoção profunda. E o universo, meu amigo, responde à sua frequência, não ao seu esforço. Então, bora criar esse campo poderoso dentro de você. Porque quando você entra no modo riqueza por dentro, o dinheiro dá um jeito de aparecer por fora. Sinta antes de ter. O truque mental da antecipação da conquista. Se tem uma coisa que aprendi, quebrando a cara e depois virando o jogo, é isso aqui. Quem sente antes, conquista mais rápido. Pode parecer papo de filme de autoajuda, mas é real. Existe um truque mental simples e poderoso que eu uso até hoje, e que mudou completamente a minha forma de atrair resultados. A antecipação da conquista funciona assim. Você se comporta, pensa e, principalmente, sente como se aquilo que você quer já fosse seu. Tipo um ensaio mental. Como se você desse um spoiler pro universo daquilo que tá vindo aí. E olha, isso mexe com tudo. Com seu foco, com sua postura, com suas decisões e até com a forma que o mundo começa a te responder. Quer ver um exemplo simples? Lembra da última vez que você ia viajar e ficou animado? Só de imaginar, mesmo sem ter saído de casa, seu corpo já vibrava alegria, expectativa boa, leveza. Você sentiu antes de viver, e aquilo aumentou sua energia, com dinheiro e conquistas. É a mesma coisa, então bora aplicar isso de forma prática. Vai fazer uma venda? Se imagina comemorando antes. Tá construindo algo novo? Já sente o orgulho do resultado pronto. Quer atrair mais grana? Sente como seria olhar a conta e ver o valor que você sempre quis. O sentimento que antecipa a conquista, que dá o tom da sua frequência. E frequência é o que atrai. Quando você aprende a vibrar antes de ter, o universo acelera o processo, como se dissesse: opa, já tá preparado? Toma. A maioria só vibra alegria depois que algo acontece. Mas os que prosperam de verdade já treinam a mente e o coração para se antecipar. Eles celebram antes, agem antes, sentem antes. E por isso, chegam antes. Então faz o teste. Fecha os olhos. Imagina o que quer. E sente como se já fosse real. Porque quando o corpo acredita, a vida colabora. E, olha, a sensação é tão boa que às vezes parece que você nem precisa esperar. Capítulo 5. Libere o medo de ficar rico. Agora a conversa vai esquentar. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas diz que quer enriquecer, mas lá no fundinho carrega um medo escondido de que isso realmente aconteça. É isso mesmo que você leu. Medo de ficar rico. Eu tô falando com você que jura que quer prosperar, mas quando a vida começa a melhorar, já dá aquele frio na barriga, aquele será que vou dar conta, aquele e se eu perder tudo depois? Pois é, eu também já passei por isso. Esse capítulo é um convite para a gente abrir esse baú mental e encarar de frente os medos silenciosos que sabotam a sua abundância. Porque não basta só querer ganhar mais. Tem que se sentir seguro, leve e livre para manter, crescer e curtir o que vem junto com a riqueza. Muita gente tem medo de julgamento, de ser rejeitado pela família, de perder amizades do rare e inveja. Outros têm medo de se perder no caminho, de virar alguém que não reconhece mais no espelho. E tudo isso, mesmo que você não fale em voz alta, vira uma trava emocional que repele dinheiro sem você notar. Então vamos juntos nessa missão de libertar essa parte aí de dentro. A parte que morre de vontade de prosperar, mas também morre de medo
do que vem com isso. Porque só quando você solta esse peso é que o dinheiro pode entrar com força total, sem culpa, sem medo, sem freio. E acredite, você está mais pronto do que imagina. O inimigo, invisível, a resistência, oculta ao sucesso. Já percebeu que, às vezes parece que você está com o pé no acelerador e no freio ao mesmo tempo? Tipo, você diz que quer crescer, enriquecer, mudar de vida, mas quando as coisas começam a dar certo, vem uma ansiedade esquisita, uma dúvida, um peso que você não sabe de onde veio. Pois é, isso terminou em resistência oculta ao sucesso. E o mais maluco é que essa resistência não grita. Ela, sabe aquela vozinha interna que diz: calma, vai com cuidado, será que você vai dar conta? Não comemora ainda não, então. Ela tentando te proteger de algo que nem existe. E esse algo geralmente está ligado a uma ideia errada que você aprendeu sobre o que é ser bem-sucedido. Muita gente cresceu ouvindo que dinheiro muda as pessoas, que rico é arrogante, que crescer atrai inveja, ou que sucesso vem com solidão. E mesmo que você hoje não acredite nisso racionalmente, lá dentro da sua mente, essas ideias ainda estão gravadas. Resultado, quando a vida começa a fluir, seu sistema emocional entra em pânico e sabota tudo. Você começa a atrasar decisões, inventar desculpas, se ocupar demais, evitar o próximo passo. Tudo sem perceber, mas o corpo sente, a mente trava e o sucesso escorrega das mãos. A boa notícia é que isso tem cura. E o primeiro passo é trazer essa resistência para o claro, encarar ela com carinho, entender de onde veio e, principalmente, mostrar para ela que agora você está no controle. Você cresceu, evoluiu, tá pronto, não precisa mais se esconder do que deseja. Então, respira fundo e se pergunta: o que eu tenho medo de perder se eu vencer? A resposta pode te surpreender. É libertar, porque o sucesso não precisa doer. Ele só precisa ser bem-vindo. E se eu não dar conta? Enfrentando o medo secreto da abundância. A gente fala que quer prosperar, viver bem, ganhar muito dinheiro. Mas aí quando o negócio começa a funcionar, bate um frio na barriga esquisito. E se dar certo? E se o dinheiro vier mesmo? Isso é eu não dar conta. E se eu estragar tudo? E se é sorrateiro? Ele entra na mente de mansinho e vai minando sua confiança, sua coragem, seu brilho. E antes que você perceba, você já está recuando sem nem saber por quê. Começa a se sabotar devagarzinho, com atrasos, indecisões, autocrítica, excesso de controle, tudo disfarçado de cautela. Mas vamos falar a real? Esse medo de não dar conta da abundância é só um reflexo da velha identidade que você ainda carrega. Aquela parte sua que cresceu ouvindo que sucesso é para poucos, que muito dinheiro traz problema, que crescer demais assusta. E aí, quando a vida começa a te entregar mais, você sente como se estivesse pisando num território proibido. Só que aqui vai uma verdade que me ajudou muito. Abundância não exige perfeição, exige expansão. E expansão dói um pouquinho mesmo. Dá desconforto. É igual roupa nova. No começo parece que não veste direito, mas logo se ajusta. Vai se adaptando, vai aprendendo a lidar, vai crescendo junto com o que conquista. Então toda vez que esse medo bater, pergunta o contrário. E se eu dar conta? E se eu for mais forte do que imagino? E se for mais leve do que parece? Porque muitas vezes, o que a gente mais teme é justamente aquilo que está mais perto de transformar nossa vida. Não deixa o medo da abundância te manter preso na escassez confortável. Porque, no fundo, você nasceu para dar conta. Visualize para realizar. Viva sua nova realidade financeira antes dela chegar. Se tem uma prática que mudou o jogo para mim e que eu levo comigo até hoje, é a tal da visualização. No começo, eu achava meio esquisito, confesso. Fechar os olhos, imaginar coisas que ainda não aconteceram, sentir como se já estivesse vivendo uma realidade que parecia tão distante. Parecia meio viagem, né? Mas foi só eu insistir, por alguns dias, que tudo começou a fazer mais sentido. A mente não diferencia o que é real do que é intensamente imaginado. E aí é que está a mágica. Quando você visualiza sua nova vida financeira com emoção, clareza e frequência, seu corpo, sua mente e sua vibração começam a se alinhar com aquilo. E o universo entende. Isso é sério. Começa assim. Você acorda, respira fundo e imagina sua vida abundante. Você se vê com liberdade, escolhendo o que quer comprar, ajudando quem ama, viajando tranquilo, sorrindo sem culpa. Imagina os detalhes.
como está vestido, onde está morando, o cheiro do ambiente, o som ao redor e sente. Sente de verdade, como se já fosse agora. Essa prática simples, feita todo dia, ativa sua frequência de riqueza e aí você começa a pensar diferente, tomar decisões melhores, enxergar oportunidades que antes passavam batido porque sua mente já está operando no modo eu sou rico e o mundo acompanha. Visualizar é ensaiar o futuro. É como se você já estivesse testando sua nova vida antes dela chegar oficialmente. E quanto mais você treina a Maze Repeat, ela aparece. Então, fecha os olhos, respira e se permite viver, agora, o amanhã, que você sempre sonhou. Porque se você pode ver, Voca pode ter parte 3. Ação que atrai movimento essay, como um imã vivo. Até aqui, a gente mergulhou fundo na mente e no coração, né? Já falamos sobre crenças, emoções, visualização, vibração. Mas agora, chegou a hora de colocar tudo isso em movimento. Porque não adianta só pensar e sentir. Tem que agir. E não tô falando de sair fazendo tudo no desespero, não. Tô falando de ação alinhada. Aquela que vem com intenção, com presença, com energia de quem já sabe para onde está indo. É aqui que a coisa começa a ganhar forma no mundo real. Quando você se move com confiança, com foco, com fé no que está construindo, você vira um imã vivo, um campo magnético ambulante. Você atrai pessoas, oportunidades, ideias, dinheiro. Tudo começa a gravitar em volta da sua energia. E não tem mágica nisso, tem frequência. Essa parte do livro é para te mostrar que agir é tão espiritual quanto meditar. É quando o invisível vira concreto, quando o que está na sua mente começa a tomar forma nas suas mãos. Agora é hora de fazer, de aplicar, de sair da teoria e viver na prática. Aka come alma, com propósito, com direção, porque o universo não recompensa quem sonha bonito. Ele recompensa quem age como se já fosse real. Capítulo 6. Hábitos que chamam dinheiro. Tem uma coisa que eu aprendi na prática foi que dinheiro adora rotina boa. Não estou falando de viver preso a regras ou acordar 5 horas da manhã tomando banho gelado. A não ser que você goste, claro. Tô falando de hábitos simples e consistentes, que criam um campo fértil para a grana fluir com mais facilidade. A verdade é que o dinheiro não cai do céu, mas ele vem com mais frequência para quem se organiza, se respeita e age com intenção. E isso se constrói no dia a dia, nos detalhes, desde como você cuida do seu dinheiro hoje até como você reage às oportunidades que aparecem. Eu falo com gente o tempo todo que diz que quer prosperar, mas vive com hábitos que repelem a abundância. Gasta por impulso. Tem medo de olhar a conta, não anota nada. Vive apagando incêndio. E aí, quer que o universo colabore. Mas como? Se nem você está colaborando com você mesmo. Nesse capítulo, eu quero te mostrar que hábitos são como ímãs disfarçados. Eles ou puxam a riqueza para perto, ou empurram ela para longe. E de mudança drástica, viu? Às vezes uma coisinha que você ajusta já muda toda a vibração do seu campo financeiro. Então, se prepara. Porque aqui a gente vai falar sobre disciplina sem dureza, rotina com propósito e práticas simples que, com o tempo, viram padrão de riqueza. Porque quem age como rico antes de ter, chama o dinheiro para perto sem nem precisar correr atrás. Rotina. Rica, disciplina com cheiro de dinheiro no ar. Disciplina é uma daquelas palavras que muita gente torce o nariz, né? Já vem aquele peso de obrigação, de rigidez, de vida chata. Mas deixa eu te contar um segredo que mudou tudo para mim. Disciplina não é prisão, é liberdade. E quando você combina isso com uma rotina cheia de propósito, você cria uma energia magnética de prosperidade ao seu redor. Não é sobre fazer 1000 coisas por dia nem seguir uma agenda de robô. É sobre ter um ritmo que conversa com seus objetivos, com sua visão de futuro, com a versão rica de você mesmo. Porque sim, o jeito que você vive suas manhãs, seus hábitos diários, suas escolhas pequenas, tudo isso ou aproxima o dinheiro ou afasta ele. Quando eu comecei a colocar mais intenção na minha rotina, menos acordar com gratidão, revisar minhas metas, cuidar da mente, do corpo, da minha grana. Com presença menos foi como se eu tivesse ligado um farol de abundância no meu campo energético. As ideias fluíam melhor. As oportunidades vinham com mais clareza e eu comecei a me sentir no controle, sabe? E aí vem a parte mais legal. A disciplina feita com leveza vira estilo de vida. Você não faz por obrigação. Faz porque percebe que funciona. Você vê resultado. Você sente o movimento. É como se sua própria rotina fosse te empurrando para cima, todos os dias.
Então, se hoje você sente que está perdido, sem direção, sem foco, começa pequeno. Uma ação por dia com energia boa já é o suficiente para mudar tudo. Porque quando você organiza sua rotina com vibração de riqueza, o universo responde com mais do que você espera. Rituais que rendem. Pensamento, palavra e atitude no modo riqueza. Se tem uma coisa que eu aprendi no caminho da prosperidade, é que não são as grandes decisões que mudam tudo, mas os pequenos rituais de todo santo dia. E quando eu digo ritual, não estou falando de acender vela ou fazer dança da abundância, apesar de, se quiser, também está valendo. Estou falando de uma rotina intencional, simples e poderosa, baseada em 3 pilares: pensamento, palavra e atitude. Logo de manhã, antes de pegar no celular, eu paro e alinho o pensamento. Nada de sair no modo apaga-incêndio. E agradeço, visualizo meu dia fluindo, me lembro do que eu estou construindo. Pensamento é semente. E o que você planta ali no comecinho do dia, floresce o resto dele. Depois vem a palavra. E meu amigo, isso é ouro. Eu presto atenção em como estou falando comigo e com os outros. Evito phrases tipo, tá difícil, não vai dar, sou azarado. Ao invés disso, uso palavras que puxam energia boa. Tipo, está chegando, está fluindo, eu dou conta, eu estou pronto, porque palavra é comando, e o universo escuta. E para fechar, atitude. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser mandar aquela mensagem que eu estava enrolando, cuidar melhor do meu dinheiro, tomar uma decisão com mais coragem, me vestir como quem se valoriza. Enfim, agir como quem já está na frequência daquilo que quer viver. Esses 3 rituais, pensamento, palavra e atitude, são meu trio de ataque contra a escassez. E quando eu sigo eles com constância, é como se a vida começasse a conspirar a meu favor. Com mais leveza, mais sinal verde, mais dinheiro entrando do nada, entre aspas, né? Quer virar o jogo? Começa com esses 3 to-dos ou ideias. Sam diz, porque a verdadeira magia não está no que você faz de vez em quando, mas no que você faz todo dia com intenção. A mágica de agir como um milionário, antes de ser. O comportamento muda tudo. Vou te contar uma parada que transformou minha vida de verdade. O dia em que eu decidi mudar meu comportamento diário. Não foi quando caiu um dinheiro inesperado, nem quando conheci alguém influente. Foi quando eu comecei a agir como quem já era rico, mesmo sem ainda ser. E não estou falando de sair por aí gastando o que eu não tinha até, falando do postura, de mentalidade, de decisões. Eu comecei a praticar o que chamo de comportamento de milionário. Coisas simples, mas que carregam um poder enorme, tipo acordar mais cedo e com propósito, me vestir com mais cuidado, respeitar meu tempo, organizar minhas finanças, dizer não para coisas que me atrasavam e sim para coisas que me faziam crescer. No começo, foi estranho. Minha realidade ainda era bem apertada, mas lá dentro eu sentia que algo estava virando. Porque olha, quando você age como quem já chegou, o universo começa a tratar você como alguém que está pronto para receber. E aí as oportunidades vêm, os contatos aparecem, as ideias fluem e a grana começa a entrar. O comportamento cria o ambiente. E o ambiente certo acelera seus resultados. Comecei a me perguntar todo dia, o que uma pessoa rica faria no meu lugar? E aí eu ajustava. Não importa se era na hora de fazer uma compra, decidir com quem andar, escolher no que focar. Meu comportamento começou a andar na frente do resultado. E quando isso virou rotina, a realidade veio atrás. A vida é assim. Ela responde ao que você é, não só ao que você quer. E quando você se comporta como milionário em pensamento, palavra e atitude, você vira um imã vivo para a riqueza. Intui-se e liga. Não espera a conta bancária mudar para mudar seu comportamento. Muda você primeiro, que o saldo vem depois. Capítulo 7. Planejamento rico, o mapa da manifestação. Sonhar é bom demais. Visualizar é incrível. Sentir como se já fosse real é poderoso. Mas tem uma coisa que amarra tudo isso e transforma desejo em resultado. Planejamento é ele que coloca o pé no chão sem apagar a chama da imaginação. É o que dá forma, direção e ritmo para o que você quer viver. Por muito tempo, eu achava que planejar demais era coisa de gente chata, controladora, que queria prever tudo. Mas aí eu percebi que o planejamento certo não é uma prisão, é um mapa. E quando esse mapa é feito com clareza, intenção e foco, ele vira uma ferramenta de manifestação acelerada. Foi só quando eu sentei para escrever minhas metas, organizar minhas finanças, dividir meus objetivos em passos reais,
que as coisas começaram a fluir mais rápido. Antes disso, eu estava só querendo prosperar. Tipo, eu passei a construir a prosperidade com consciência. Esse capítulo é para te mostrar que planejar não é burocracia, menos é mágica organizada. E quando você une a vibração certa com uma rota bem traçada, o universo entende o recado e colabora. Porque você não está mais só imaginando, você está caminhando caçarumada, dinheiro chegando. Como organizar a sua vida financeira para atrair mais? Se tem uma coisa que eu aprendi quebrando a cabeça em algumas contas, foi isso aqui: dinheiro gosta de organização. E mais do que isso, ele gosta de ambiente limpo, claro e respeitoso. É tipo visita importante. Só entra onde sente que é bem recebido. Durante muito tempo, eu achava que só ia conseguir organizar minhas finanças quando ganhasse mais, mas era justamente o contrário. Quando comecei a me organizar, o dinheiro começou a aparecer com mais frequência. Era como se o universo dissesse: agora sim, essa pessoa está pronta para receber mais. E não precisa complicar. E eu, anotando tudo que entrava e saía, por menor que fosse. Depois fui separando meus gastos por categoria. O que é fixo, o que é supérfluo, o que é prioridade. E aí vem o ponto-chave. Comecei a tomar decisões com consciência, não mais no impulso. A mágica acontece quando você mostra que sabe cuidar do que já tem. Porque se você não cuida de R$ 100, como vai cuidar de R$ 10.000? A energia do dinheiro entende isso. Ele ama responsabilidade, clareza e gratidão. Então bora organizar? Começa anotando tudo, sem medo do que vai ver. Cria um cantinho só seu para cuidar das finanças. Olha para sua conta com respeito, não com raiva. E faz disso um hábito leve e gostoso, tipo um ritual semanal. Organizar a vida financeira não é só sobre números, é sobre abrir espaço para a abundância entrar. E quando o dinheiro percebe que você está tratando ele bem, ele volta. Companhia. Planejar para expandir. Orçamento com intenção, não com limitação. Durante muito tempo, só de ouvir a palavra orçamento, eu já pensava em aperto, sacrifício e restrição. Aquela sensação de que eu ia ter que abrir mão de tudo que gosto, cortar o cafezinho, parar de sonhar. Mas aí eu entendi uma virada de chave poderosa. O orçamento não é para te limitar, é para te libertar. A grande sacada é fazer um orçamento com intenção. Ou seja, você escolhe com consciência para onde seu dinheiro vai, em vez de deixar ele sumir sem nem saber como. E quando você faz isso, o dinheiro começa a trabalhar a seu favor, e não contra você. Hoje, eu vejo meu orçamento como um mapa que mostra o que é prioridade, o que me aproxima dos meus objetivos e o que só está ocupando espaço. E o mais legal, eu continuo me permitindo. Sim, eu incluo no meu orçamento coisas que me fazem bem, que me inspiram, que me lembram que a vida é para ser vivida com leveza também. Não é sobre cortar tudo, é sobre dar direção. Ivoca, manda, você é o comandante da sua grana, e o orçamento é só o painel de controle. Então, esquece aquela ideia chata de que planejar é viver com medo. Orçamento não é castigo, é estratégia. É você dizendo para o universo: eu sei o que estou fazendo com o que já tenho, pode mandar mais. Dinheiro bem gasto volta voando. O poder de reinvestir em você, uma das coisas mais inteligentes que eu fiz na vida, foi entender que dinheiro bom é aquele que volta melhor do que foi. E para isso acontecer, aprende a reinvestir, não só em coisas que dão lucro, mas principalmente em mim, nos meus sonhos e no meu crescimento. No começo, confesso que dava um aperto, tipo gastar com curso, livro, mentoria, parecia luxo. Mas, olha, foi justamente quando eu comecei a me escolher que a vida começou a me escolher de volta. Tudo que investi com intenção me trouxe retorno. Às vezes em dinheiro, às vezes em clareza, contatos, ideias, autoestima. E tudo isso veio. Ouro. Reinvestir é plantar no solo mais fértil que existe. Você mesmo. Porque quando você cresce, tudo cresce junto. Seu negócio melhora, sua comunicação melhora, sua energia muda. Sua visão se expande. A vida começa a abrir portas que antes você nem via. E não precisa ser nada mirabolante. Pode ser um livro que desperta uma nova ideia, um curso que ensina algo prático, uma viagem que renova sua mente, um tempo só seu para refletir. Tudo isso é reinvestimento. Tudo isso movimenta sua energia de prosperidade. O erro de muita gente é gastar só para aliviar o momento e esquecer de investir para construir o futuro. Então fica a dica. Toda vez que entrar dinheiro, separa uma parte para você investir em você, mesmo que seja pouco. O retorno é sempre
Gigante, porque no fim das contas, quanto mais você se valoriza, mais o mundo valoriza o que você faz. E o dinheiro? Ele ama quem se cuida com intenção. Parte 4. Dinheiro gosta de quem serve com propósito. Se tem uma coisa que ficou clara para mim com o tempo, é que dinheiro corre atrás de quem resolve problemas com alma. Pode reparar. As pessoas que mais prosperam de forma verdadeira e duradoura são aquelas que servem com propósito, com paixão, com coração. Chega um momento da jornada em que você percebe que não é mais só sobre ganhar dinheiro. É sobre gerar valor. É sobre fazer diferença na vida de alguém, melhorar o mundo de alguma forma, entregar algo que realmente transforme. O dinheiro, quando sente isso, se aproxima com vontade, porque ele ama circular onde tem intenção boa, onde tem utilidade, onde tem verdade. E quanto mais você alinha o que faz com quem você é de verdade, mais natural tudo flui. O esforço diminui, a leveza aumenta e a prosperidade vira consequência. Nessa parte do livro, eu quero te mostrar que servir não é se anular, é se elevar, é colocar sua energia em algo maior, é transformar sua habilidade em ponte para ajudar o outro e, como bônus, receber muito bem por isso, sem culpa, sem medo, sem travas. Então bora entender como ativar seu propósito de um jeito que chama dinheiro, abre caminhos e faz o coração vibrar. Porque quando você serve com verdade, o universo paga com juros e gratidão. Capítulo 8. Riqueza é consequência de contribuição. Sabe quando a ficha cai e tudo começa a fazer sentido? Para mim foi quando eu percebi que dinheiro de verdade não vem de correr atrás, mas de contribuir com o que eu tenho de melhor. Parece simples, né? Mas muda tudo. Porque enquanto eu estava só pensando no que eu podia ganhar, nada fluía. Quando comecei a focar no que eu podia entregar, a abundância veio como efeito colateral. Riqueza é consequência. E a raiz dessa consequência é valor. É ajudar, servir, transformar. É fazer a diferença na vida de alguém. Nem que seja com uma ideia, uma palavra, um serviço ou um produto bem feito. Eu sei, a gente cresce ouvindo que tem que lutar, competir, suar até cair. Mas a real é que quem mais ganha no jogo do dinheiro é quem resolve problemas com verdade, com alma, com vontade de somar. Quem tá ali para ser útil, para melhorar o que toca. Nesse capítulo, eu quero abrir sua mente para esse caminho mais leve, mais inteligente e muito mais próspero. O da contribuição. Você vai entender que quanto mais você entrega, mais espaço o universo cria para você receber. E não é papo motivacional não. É realidade testada e aprovada. Quer ganhar mais? Então, resolve mais. Um dia eu ouvi uma frase que grudou na minha cabeça igual chiclete no tênis. Quem resolve mais problemas, recebe mais dinheiro. E ó, não é que é verdade? Pensa comigo. Todo dinheiro que circula no mundo existe porque alguém resolveu o problema de alguém. A comida que você pede, o celular que você usa, a roupa que você veste. Até esse livro aqui, tudo isso foi criado para atender uma necessidade, aliviar uma dor ou facilitar alguma coisa. E aí entra o pulo do gato. Quanto maior o problema que você resolve, ou quanto mais gente você ajuda, maior o valor que volta para você. Simples assim. Só que a maioria das pessoas está tão focada em ganhar que esquece de servir. Tá tão preocupada com o quanto vai receber que nem se pergunta como eu posso contribuir mais. Quando eu virei essa chave, tudo começou. É flood. Eu parei de buscar só dinheiro e comecei a buscar formas de gerar valor real. Resultado, o dinheiro começou a vir como consequência, sem aquela luta cansativa. Sabe? Não importa se você vende bolo, dá aula, faz design, cuida de gente, grava vídeos ou conserta encanamento. Quanto mais útil você for, mais vai receber. E quanto mais amor, cuidado e propósito você colocar no que faz, mais o universo colabora. Então, antes de reclamar da falta de grana, se pergunta: qual problema eu estou resolvendo hoje? Porque, no fim das contas, dinheiro é só o aplauso silencioso de quem se sentiu ajudado. Descobre teu valor e entrega com um coração. Que o resto vem. Se tem uma coisa que ninguém te ensina na escola, mas que muda tudo na vida, é isso aqui. Todo mundo tem um valor único no mundo, algo só seu, que mais ninguém tem igual. Pode ser um dom, uma habilidade, uma história, um jeito de falar, de cuidar, de ensinar, de transformar. E quando você descobre isso e entrega com paixão, o universo responde com força. Por muito tempo, eu achava que eu precisava ser bom em tudo para ganhar dinheiro, que tinha que copiar os outros, fazer o que estava dando certo,
Segui o que todo mundo dizia. Só que quanto mais eu tentava me encaixar, mais desconectado eu ficava de mim. Até que um dia eu parei, respirei e me perguntei: o que eu tenho de verdadeiro para oferecer? Foi ali que a mágica começou. Eu percebi que o que mais atrai prosperidade não é ser perfeito, é ser real e útil. É colocar sua energia onde você brilha. Porque, quando você faz o que ama, com verdade, com brilho no olho, as pessoas sentem. E aí você deixa de competir e começa a contribuir. Identificar seu valor é olhar para dentro e reconhecer o que você tem de mais forte. Às vezes está tão perto que você nem vê, mas está aí. E quando você coloca isso para fora com paixão, com presença, com propósito, o retorno vem. Não só em dinheiro, mas em reconhecimento, em leveza. Me satisfaca daqui volta. O círculo virtuoso da prosperidade. Tem uma coisa linda que aprendi vivendo, testando, quebrando a cara e levantando. De novo, quanto mais você dá com intenção, mais a vida devolve multiplicado. E não é papo místico não. É energia e movimento. É lei da troca real, sem precisar forçar. O nome disso, círculo virtuoso. Um fluxo onde você entrega valor com verdade, seja tempo, ajuda, conhecimento, carinho, serviço, ideia, presença, e o universo dá um jeitinho de te retribuir. Às vezes volta como dinheiro, às vezes como oportunidade, contato, insight, paz, gratidão. Mas volta, e volta bonito. Eu comecei a viver isso quando eu parei de fazer as coisas só pensando no o que eu ganho com isso. Passei a fazer pensando: como posso servir de verdade aqui? E foi aí que tudo começou a destravar. Porque a energia de dar com o coração tem um poder que atrai, envolve e movimenta tudo ao redor. E não se engane, viu? Dar não é se doar até se esvaziar. É contribuir com alegria, com equilíbrio, com sabedoria. É colocar o melhor de você no mundo e confiar que o melhor também está vindo na sua direção. A verdade é que quando você segura demais, tudo estagna. Mas quando você solta, entrega, compartilha, o fluxo abre e você vira parte de algo maior. Então, se quiser prosperar de verdade, começa por aqui. Dá mais, dá melhor, dá com leveza, porque o que você joga no mundo, o mundo joga de volta. Só que com juros e com carinho. Capítulo 9. Conexões que aceleram resultados. Você pode até tentar crescer sozinho, no modo lobo solitário, mas vou te falar a real. É nas conexões certas que a mágica acontece. Foi quando comecei a me cercar de pessoas com mentalidade parecida, com visão, com energia boa, que minha vida deu um salto. E olha, não foi coincidência. A verdade é que gente certa acelera tudo. Te inspira, te puxa para cima, te dá acesso, te apresenta oportunidades que você nem sabia que existiam. Às vezes, uma conversa com a pessoa certa vale mais do que meses tentando entender tudo sozinho. E não tô falando só de gente grande, não. Tô falando de amizades sinceras, parcerias estratégicas, trocas genuínas, gente que acredita em você quando você ainda está duvidando. É impressionante como um ambiente fértil encurta o caminho do sucesso. Esse capítulo é para te lembrar que você não precisa andar só. E mais, que você também pode ser essa conexão que transforma a vida de alguém. Porque no fim, tudo se conecta. E quando você se abre para isso, os resultados não só chegam menos, eles voam. Rico que é rico não anda só, porque a riqueza também caminha em grupo. Uma das coisas mais valiosas que aprendi na minha jornada foi entender que a riqueza não é só sobre dinheiro, é sobre ambiente. E, olha, ambiente tem tudo a ver com gente. Sim, a riqueza anda em grupo. E quando você saca isso, sua mente começa a pensar diferente. Repara só, as pessoas que prosperam de verdade costumam estar cercadas de outras pessoas que também estão crescendo, trocando ideia boa, aprendendo, puxando umas as outras para cima. É como se tivesse uma energia coletiva que empurra todo mundo para frente, tipo correnteza de sucesso. Por outro lado, quando você está num grupo que só reclama sobre problema, só fala de dívida, só pensa pequeno, adivinha, você começa a se encaixar nesse ritmo também. E sem perceber, vai ficando com medo de sonhar alto, com vergonha de crescer. Eu percebi isso na pele. Quando mudei meu círculo, tudo acelerou. Me inspirei mais, aprendi, meio rápido, me senti desafiado, mas num bom sentido. Comecei a ver que, para subir de nível, não basta estudar mais. Tem que andar com quem já pensa lá na frente.
A riqueza é inteligente. Ela se aproxima de onde tem movimento, visão, troca. Ela gosta de conexão, de ideias que se encontram, de mentes que se expandem juntas. Então se pergunta aí, com quem você anda dividindo seus planos? Quem está na sua mesa hoje? Porque no fim das contas, quem está ao seu lado diz muito sobre para onde você está indo. Cola em quem acelera, como se aproximar de quem já pensa grande. Uma coisa que virou chave na minha vida foi aprender a me aproximar de gente que já estava voando mais alto que eu. No começo dá aquele frio na barriga, né? A gente pensa, será que vou parecer bobo? Será que vou incomodar? Ou que eu tenho para oferecer? Mas quem pensa grande gosta de ver outros crescendo também. O segredo está na humildade com atitude. Não é chegar pedindo, implorando, puxando o saco. É chegar somando. Chega com respeito, com escuta, com energia boa. Faz perguntas sinceras, mostra interesse real. Oferece algo em troca menos, nem que seja só sua disposição em ajudar. Uma dica que funcionou demais para mim foi me colocar nos lugares certos. Eventos, grupos, cursos, mentorias, redes sociais com propósito. Lugares onde o assunto já está em outro nível. Só de ouvir essas conversas, sua mente já começa a expandir. E quando você participa, mesmo que aos pouquinhos, você começa a ser notado. Outra coisa poderosa é cuidar da sua própria energia. Quem pensa grande sente quando alguém está preparado. Então cuida da sua mentalidade, da sua postura, do seu jeito de falar. Se você se comporta como quem já merece estar naquela roda, mais fácil é ser bem recebido. E por favor, sem pressa. Conexão de verdade se constrói com tempo, verdade e troca. Não se aproxima esperando algo em troca no dia. Seguinte, se aproxima porque você quer crescer, aprender e também contribuir. Porque quando você se cerca de mentes que pensam grande, você cresce só de respirar o mesmo ar. Gente certa, dinheiro certo. O poder das parcerias, mentores e networking estratégico. Quer saber uma virada que mudou tudo na minha vida? Comecei a andar com quem já estava no jogo. Simples assim. E não estou falando de bajular ninguém, nem de tentar se enturmar forçado. Estou falando de construir pontes com inteligência, intenção e verdade. Lá no começo da minha jornada, eu queria fazer tudo sozinho. Quando eu tiver resultado, aí sim vou me conectar com os grandes. Só que, adivinha, foi me conectando com os grandes que os resultados começaram a aparecer. Parcerias certas valem mais que um investimento. MRO. Quando você junta sua visão com alguém que complementa sua força, o jogo muda. Cada um entra com o que tem de melhor. E juntos, vocês constroem algo que nenhum dos dois conseguiria sozinho. Já vivi isso na pele e posso dizer, é uma das formas mais rápidas de crescer. E os mentores, ter alguém que já passou pelo caminho que você quer trilhar, é tipo jogar com um mapa na mão. Eles te evitam buracos, encurtam a estrada e ainda te puxam para cima. Mas tem um segredo aqui. Mentor não é babá. Você precisa chegar com sede de aprender, com humildade e principalmente com ação. Agora, o networking estratégico é quase uma arte. Não é sair adicionando todo mundo no Instagram e mandando "vamos nos conectar". Networking de verdade começa com valor. Você mostra que está no jogo, que tem atitude, que pensa grande, e aí os outros te notam. Então, se você quer atrair riqueza, presta atenção nisso. A prosperidade adora boas conexões. Ela ama quando você constrói relacionamentos com intenção, com entrega, com reciprocidade. E quanto mais você se conecta com gente que vibra alto, pensa grande e age com propósito, mais sua vida entra no ritmo certo. E aí, Jason, com quem vai se conectar hoje? Conclusão. Você já é riqueza em movimento. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa caminhada, e que espero de coração ter te mostrado até aqui, é que você não precisa esperar mais nada, nem ninguém para começar a viver em abundância. Porque olha só, a riqueza real não começa na conta bancária. Começa aí dentro de você, no seu jeito de pensar, sentir, falar e se mover no mundo. Às vezes a gente passa a vida inteira correndo atrás do ouro, quando na real, o ouro é o nosso potencial, nossa mente, nossa criatividade, nossa coragem de sonhar alto e agir com intenção. É por isso que eu digo com toda certeza, você já é riqueza em movimento. Mesmo que ainda esteja construindo, mesmo que os boletos estejam aí te cutucando, mesmo que nem tudo esteja resolvido. Porque riqueza não é só o destino, é o caminho.
Talvez durante esse livro você tenha sentido alguns estalos, aqueles caramba, que mudam tudo. Talvez tenha lembrado de coisas que já sabia, mas precisava ouvir de outro jeito. Ou talvez tenha despertado agora para um poder que estava dormindo dentro de você. De qualquer forma, se chegou até aqui, você já começou a movimentar algo novo na sua vida. E é isso que importa. Movimento, intenção, consciência, ação, a abundância. Ama quem se coloca em movimento, com propósito, mesmo sem ter todas astros, porque ela responde à vibração, não ao desespero. Ela se aproxima de quem já age como quem merece. E você merece. Então bora encerrar esse ciclo com um lembrete, que nunca mais quero que você esqueça Voca e o canal, por onde a riqueza se manifesta. E isso já faz de você uma força viva, um imã, um campo fértil, um ser que transforma tudo que toca. Você não vai ser rico. Você já é. Tá em movimento e o universo já sentiu. Você não vai atrair riqueza. Você já começou. A maioria das pessoas vive falando: um dia eu vou ser rico. Um dia eu vou atrair prosperidade. Um dia minha vida vai mudar. E sabe o que eu descobri? Que esse tal de um dia é um ladrão disfarçado. Ele rouba o hoje, disfarçado de promessa. Mas deixa eu te contar uma coisa que mudou completamente meu jogo. A riqueza não é algo que você vai atrair. É algo que já começou a se movimentar no momento em que você decidiu pensar diferente. Pode parecer sutil, mas é poderoso. Quando você muda sua mente, muda sua frequência. E quando muda sua frequência, o universo começa a conspirar seu favor, sem nem pedir licença. Aquela ideia que surge do nada, aquela pessoa que cruza seu caminho, aquela coragem que você nem sabia que tinha. Tudo isso já são sinais de que você está alinhado com a abundância. É tipo plantar uma semente. Você não vê a árvore no mesmo dia, mas ela já começou a nascer por dentro da terra. O solo já está se mexendo. As raízes estão buscando espaço. A natureza já está trabalhando em silêncio para te entregar o que você pediu. E o mais doido é que muita gente desiste antes da árvore romper o chão, porque acha que nada está acontecendo. Só que tá sim. Só não é visível ainda. Então, pelo amor da tua liberdade financeira, para de dizer que vai atrair riqueza. Fala com convicção. Eu já comecei, porque começou mesmo. Cada pensamento novo, cada escolha consciente, cada passo com intenção, tudo isso já é parte do movimento. E esse movimento tem nome: transformação. Você já saiu da zona da escassez mental. Já se conectou com essa energia gostosa da prosperidade. Já começou a falar como quem tem, sentir como quem pode, agir como quem merece. E quando isso acontece, meu amigo, minha amiga, não tem mais volta. O universo já ouviu e tá só acelerando a entrega. A abundância não tá no futuro, tá no jeito que você pensa e age agora. Tem uma armadilha que muita gente cai e nem percebe. Achar que a abundância é algo que está lá na frente. Tipo um prêmio que você ganha depois de sofrer, ralar, se provar, como se fosse um troféu entregue no final da corrida. Mas vou te contar uma coisa que virou a chavinha da minha mente. A abundância não é um destino, é um estado de ser. Ela não tá esperando você virar alguém melhor, mais inteligente ou mais sortudo. Ela só tá esperando você agir como quem já entendeu o valor que tem, o poder que carrega e a energia que emana. É isso. Simples assim. É no jeito que você acorda, fala com você mesmo, trata o dinheiro que tem, escolhe seus pensamentos e faz suas pequenas decisões diárias. Sabe, aquele café que você toma com presença, a gratidão que você sente por algo que parece simples, a escolha de investir em você, ao invés de só gastar para se distrair. Pois é, tudo isso já é abundância acontecendo no presente. Pensar como rico não é sobre ter uma conta cheia. É sobre viver com intenção, com clareza, com generosidade. É parar de se mover como quem falta e começar a se mover como quem transborda. Quando você muda a forma como enxerga o agora, o universo muda a forma como te entrega o depois. Então, se liga. A forma como você pensa e age hoje está moldando a sua realidade de amanhã. A abundância não vem depois. Ela vem porque você escolheu agora. E não precisa esperar mais. Porque a verdade é que você já pode começar a viver como quem tem tudo. E aí, adivinha? O resto só acompanha. Viva como quem já conquistou. O universo responde: se você leu até aqui, é porque tem algo dentro de você que já sabe. Não é sobre correr atrás. É sobre se alinhar. Não é sobre merecer mais. É sobre permitir mais. E agora, para encerrar esse nosso papo transformador, eu quero te deixar com um convite.
talvez o mais importante de todos. Viva como quem já conquistou, anda como quem já tem, fala como quem já chegou, pensa como quem já venceu, porque quando você vibra essa frequência, o universo não discute, ele simplesmente responde. Ele vai discretamente, conspirando a seu favor, conectando pontinhos, abrindo portas e empurrando oportunidades no seu colo, do jeitinho que só o invisível sabe fazer. Sabe aquele ar de quem não está implorando, mas escolhendo? A leveza de quem não está tentando provar nada, mas só vivendo sua verdade? Pois é, essa é a energia que atrai. E o mais louco, quando você vive nesse estado, as coisas começam a vir antes mesmo de você pedir. Então, bora parar de viver como quem espera e começar a viver como quem já tem. O brilho no olhar muda, as palavras mudam, as escolhas mudam. E o universo, ele percebe e devolve. Esse é o meu último convite, mas pode ser o seu primeiro passo para uma nova realidade. Vai lá e vive como quem já é, porque no fundo, você já é mesmo. E o resto, oh, rest of them.